Uma das coisas também que eu muito aprendi aqui dentro é ter paciência. Tudo um passinho de cada vez. Inicialmente foi um desafio. Inicialmente foi um desafio. Na minha carreira, na minha trajetória profissional, ou eu estudava e tentava. Porque quando você faz uma coisa que você não acredita, cara, você tá no mercado. Porque se você não acreditar que o que você faz muda a vida das pessoas, Quando eu pego um cara desse, sabe o que eu faço? Eu insisto. Porque eu não vou sair por aquela porta. Então, quando eu aprendi e estudei muito a respeito de vendas, quando você repete várias vezes a mesma coisa, você acaba fazendo. O problema é que eu tenho que dar o meu melhor. Se eu já dava o meu melhor no CLT, aqui eu tenho que fazer mais. Beleza, galera? Bom dia, como é que vocês estão? Mais um episódio. Qual que é o Tarcísio? 8. Episódio 8. Ave Maria, hein? Ô, louco! Episódio 8 aqui do podcast Treino Duro, Jogo Duro. Hoje a gente tem uma presença ilustre, né? Do nosso amigo, gestor, artista, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Thiago Prokopiak. Galera, obrigado mais uma vez aí por estarem compartilhando aí a nossa página, curtindo, divulgando para outras pessoas. Isso faz muita diferença, então continue fazendo isso, por favor. Já chegou lá do outro lado do país. Do outro lado do país não, do outro lado do mundo. Já tem gente curtindo, só pra você ter ideia. Legal. O negócio tá ficando bacana, cara. E Thiagão, eu vou começar aqui deixando você tocar o show, né? Primeiro, Obrigado. Muito obrigado mesmo Obrigado pela você. parceria aí, pela confiança, pela oportunidade de a gente estar trabalhando junto. Já tivemos várias delas, né? Mas agora deu certo. 6 meses já, né? Completou aí. Você sabe que você é um cara fora da curva, você faz toda a diferença aqui no nosso negócio e aí aqui na agência. Eu queria que você falasse mais um pouco de você, ao invés de eu ficar te elogiando aqui 100%, que eu vou fazer isso o episódio inteiro, né? Toca o show aí, cara. Bem-vindo. Beleza. Obrigado. Show de bola. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Show de bola. Então, maravilha. Obrigado, Libério. Palavras aí, cara. Eu critico o volta e meia e sugiro muitas coisas na agência, mas tem que Isso ser... não é crítica não, cara. Isso é um feedback contribuição, construtivo. né? É contribuição e parabenizar e elogiar essa iniciativa do treino duro, jogo duro, rapaz, porque é uma coisa que a gente vinha falando já e você tirou do papel, colocou, e eu acho sensacional, assim, comentei já, aprendi nos últimos 7 episódios pra caramba aí com quem vem aqui contribuir, a estrutura que fez e tal, a divulgação, então, cara, parabéns mesmo, porque Obrigado. é um negócio diferente no nosso negócio, é pioneiro, né, no nosso negócio e tende a crescer, então, espero ver uma galera participando aí, tô ansioso. E obrigado pelo convite, né, rapaz? Tamo junto. Isso aqui é pra divulgar os profissionais que tem aqui trabalhando com a gente, porque, assim, eu, graças a Deus, eu agradeço todo dia pelas pessoas que estão aqui do nosso lado aqui, porque só tem gente boa. Sim. Cara, se você dá uma olhada, só profissional de alto nível, e nada melhor do que um podcast desse pra todo mundo conhecer a história, conhecer um pouco mais da parte profissional. E o mundo também conhecer, né? Porque ficar só guardado com a gente aqui não dá não, né? Exato. Tem que liberar um pouco as informações. Tiagão, vamos lá, começa aí. Cara, conta pra gente um pouco aí sobre a sua trajetória. Eu sei que você é um cara vivido. Eu falo muito, então pode me interromper, rapaz. Fica senão, à vontade. senão eu começo a falar aqui. O e show não é paro seu. mais. Cara, falando um pouquinho de história profissional, né? Eu comecei com 14 anos. Primeiro emprego foi entregador de panfleto, né? Ô, Então, entregava panfleto para minha tia, que era candidata a vereadora, e depois eu comecei a entregar panfleto para uma loja de artesanato, que veio se tornar o meu segundo emprego, que daí eu era auxiliar de artesanato, então fazia pecinhas, fazia um trabalho manual ali de pintura, de peças e tal, e onde eu já vi começou a me surgir assim a importância do trabalho, né? Na minha vida que e legal, cara. desde de pequeno já consegui guardar um dinheirinho, comprava lá um computador, comprei um videogame, já fazia alguns negócios na época, então comprava um videogame. Já era da área comercial. Já era da área comercial, anunciava no Alô Negócios, o jornal que tinha, rapaz, e tal. Você entregou sua idade agora. Entreguei a minha idade, estou com 35 anos, né, rapaz? Então é a minha idade. E depois da loja de artesanato, passei por algumas outras empresas, acho que uma outra empresa interessante que eu trabalhei foi uma empresa de cobrança, então ligava na parte de call center, que me ajudou muito nesse nosso negócio hoje, que tem muita ligação, né?
Então lá no call center eu cobrava as pessoas. E era um sistema automático. E foi iniciativa sua entrar numa empresa de cobrança de call center? Não, rapaz, já veio a oportunidade, assim, meu irmão era dessa área e me indicou para uma outra empresa e eu fiz. E lá já não tinha nem opção de ligar, por isso que eu digo que era legal e dá pra gente fazer esse sistema aqui, se quiser. Porque era um sistema que caía, desligava uma ligação, pá, vinha outra, desligava, vinha outra. Então eu achava, foi muito legal, assim, uma experiência de, sei lá, 6 meses, 1 ano, mas que me trouxe, assim, um método de negociação por telefone, de falar com gente, assim, era mensurado a cada 10 minutos, lá tinha, sei lá, 8, 10 ligações, era muito rápido, né? Cara, tá devendo e tal, e algumas carteiras mais antigas em que você tinha que conversar mais com o cliente, então aquilo me ajudou pra caramba. Não tinha essa de ter vergonha, não. Não, vergonhinha deixa de lado, né, rapaz? E a prática, né? Acho que é a prática que leva à perfeição, né? Depois eu fui pro ramo bancário, né? Eu diria que foi o emprego com maior responsabilidade e também já uma parte financeira um pouquinho melhor, onde eu tive a oportunidade de comprar o primeiro carro, etc. Que foi um bancão aí que, cara, foi um baita aprendizado. Você estava com quantos anos já? Foi em 2010 isso. Uhum. Então eu tava com 22 anos. 22. Então entrei no banco e ali foi uma grande escola, né? Ali onde realmente eu via que eu era bem ruinzinho ainda, porque, pô, não tinha bons hábitos e tal, era piá ainda, né, cara? Então... Tava em formação. Tava em formação e vejo que foi uma grande escola durante 7 anos. Que legal. Aí ali, cara, chegou uma hora que me faltava um pouquinho mais de meritocracia, que eu comecei a olhar o lado do empreendedorismo. Meu irmão, sem dúvida, me influenciou bastante nesse lado, que ele já tinha saído de uma grande empresa e abriu a empresa dele. Então foi ali em 2017 que surgiu o convite de uma empresa do nosso segmento, que daí eu falei, cara, acho que é uma boa ideia, né? Eu vou me arriscar, porque eu já estava estagnado um pouco depois de 7 anos. Mas você achava que era arriscar naquele momento? Eu costumo dizer que para mim não era tanto risco até, porque ainda não tenho nem independente financeiro e eu estava financeiramente tranquilo. Tanto que você me perguntou, acho que é legal, a primeira vez que me chamaram, o cara só usou o gatilho de dinheiro. Dinheiro. Eu falei, cara, o dinheiro tá tranquilo aqui. Porque no banco tá de boa, eu tinha dinheiro guardado e tal. E quando um outro gestor me convidou e me falou sobre liberdade, que era um valor que eu gosto muito, meritocracia, reconhecimento, coisas que o nosso mercado dá, aí eu falei, opa, tá na hora certa. Então o meu risco não era tão alto, eu diria, como o de algumas pessoas que largam um emprego que já ganham muito bem. Eu estava no começo ainda de atividade, né? Mas assim, só aprofundando um pouco mais nesse assunto, o risco de você estar fazendo uma carreira num lugar e fazer essa transição. Exato. Você sentiu esse... Senti. Até é engraçado que quando você vai ver com a família, né? A pergunta. Exato. Cheguei pra minha mãe, né? Falei, mãe, vou sair do bancão, vou ir pra uma seguradora, vender seguro. Quase chorou na hora, né? Falei, meu Deus, não faça isso e tal, porque é normal, né? Eu acho que a família quer proteger a gente, né? E naquele momento eu falei, cara, mas tem um plano e tal. E o meu irmão foi um que já era dessa área, que ele me incentivou, né? Ele falou, cara, eu já tô há 2 anos aí, você quer? Tem a possibilidade? Tem gente que consegue fazer? E tal? Vai. Então assim, ele foi um grande incentivador meu e deu aquele medinho, mas eu sempre digo, né? Tem que ter medo mesmo. Atrás do medo que vem sucesso. Se não tiver medo, tem uma coisa errada. Se não tiver medo, você não tem medo, não arrisca, né? Exato. É tudo normal, né? Exato. Então, talvez assim, até você não busca tanto a perfeição. Sim, né? Com certeza. Porque é ruim a gente voltar para trás de onde a gente saiu, né? Com certeza. E daí, entrei em 2017, fiquei 3 anos como consultor, como vendedor de ponta mesmo. E graças a Deus tive um resultado bem acima do que eu mesmo esperava, talvez, do que as pessoas que estavam à minha volta esperavam. Então, nunca tinha saído do Brasil, fui conhecer lugares como Havaí, Los Angeles, Las Vegas, que eu nunca imaginava, através de venda de seguro de vida. Então, mudei minha vida, principalmente, acho que, de evolução mesmo, pessoal, moral, espiritual e depois financeira, que também foi importante. E há 3 anos, estou completando 3 anos agora já de gestão. Que isso, hein? De gestão aqui. Então, fiquei 3 anos como vendedor, 3 anos como gestor, então estou há 6 anos nesse mercado, que eu sou apaixonado, de verdade, mudei minha vida e... Uma pergunta,
Diga. Por que você fica apaixonado nesse mercado? O que é o principal? A oportunidade que a gente tem de mudar de vida financeira e de evolução profissional e pessoal em pouco tempo. Eu acho que é isso meu entusiasmo que eu tenho de vir na época de vendedor, cara, conhecer pessoas de alto nível, atender uma galera, conhecer gente. Hoje que eu sou gestor, conseguir mudar, que seja um pouquinho que eu influencie na vida de alguns consultores, que a pessoa fala, cara, consegui ganhar X, ou conheci tal pessoa que no mercado que eu trabalhava eu nunca ia conhecer. Ver várias pessoas, então sou apaixonado pelo que eu vivo até então e pela oportunidade que a gente tem de mudança muito rápida. Não é só financeira também, mas de evoluir pessoalmente, profissionalmente e até moralmente mesmo, conhecer pessoas melhores do que a gente para se espelhar e tudo mais. Quando você pega aquele Thiago lá de 22 anos, né? Iniciando no banco, foi isso? Isso. E olha para agora, cara, é outra pessoa. Eu digo que até quando eu entrei aqui nessa empresa, no ano passado, o Walt me fala o quanto a gente muda, né? Eu acho que eu sempre me coloco como um cara aprendiz, né? Tudo que eu tô falando aqui é porque eu tenho que evoluir também, mas eu no banco eu era o campeão de chegar atrasado, era o campeão de um monte de coisas que são coisas que eu não me orgulho, mas eu passei. sim. Eu era assim, entendeu? Eu era o cara que dava desculpa. Obrigado por falar nesse tema aqui, é um negócio muito interessante, Thiagão. Quando a gente não segue um padrão, vamos levar nesse ponto, quando a gente não segue um padrão do lugar onde a gente está, do ambiente, tipo, querendo ser um rebelde da coisa mesmo, a coisa não anda, né, velho? Com certeza. E aqui no nosso negócio a gente vê um modelo, né, rapaz? Eu fui um cara que eu era meio cabeça dura, eu tentei dar umas fugidas de modelo. E depois de 6 anos de experiência, você vê que, cara, não precisa, né? Não. Eu sempre tenho que tomar cuidado para... O tempero a gente dá. Sim. O tempero ter uma palavrinha que você usa mais e tal, ok, tudo bem. Mas o modelo que é testado há 155 anos, etc., a gente não precisa mudar. E normalmente eu digo que a gente quer, e eu tentei fazer isso várias vezes, é o caminho mais fácil. Sim. Porque a gente sabe que levar não é difícil, o ser humano tem medo da rejeição, é por isso a gente quer um caminho mais fácil. Opa, vou mandar WhatsApp, vou, né, inventar a roda para poder não ter frustração. Eu percebo isso. Mas quando a gente está unido, que é um grande trunfo do nosso negócio aqui, de estar unido, a gente leva não junto, sempre uma unidade, uma agência, quanto mais unida ela tiver, mais sucesso ela vai ter. Porque daí as pessoas se ajudam. Então a gente vive no mesmo negócio e no mundo das vendas em si, né? É um troço de alta performance, de ganhar o que as pessoas têm a oportunidade de ganhar aqui, tem que ser difícil mesmo. Se não fosse, tinha uma coisa errada. Não, e o mais engraçado é a questão do padrão, né? Por exemplo, por que é um negócio padronizado da forma de fazer, da forma de sentir, do ambiente? Porque tudo isso é um modelo de negócio onde vai gerar o resultado esperado para aquele negócio, né? E quando a gente quer ser o diferente, ou talvez a pessoa que quer trazer uma novidade no momento que não é necessário, né? Por exemplo, cara, primeiro eu faço o que tem que ser feito, primeiro eu faço o básico, primeiro eu chego na reunião antes, né? Igual você falou lá que o campeão chegar atrasado. Primeiro eu chego antes para depois eu entender por que isso acontece. Porque se você chega atrasado em qualquer ambiente, você está gerando uma coisa ruim, né? Sim. Então é um padrão que você, tipo, se a gente for trazer para alguma coisa assim, é como se fosse um exército. Né? Tem que seguir aquela linha. Com certeza. E eu acho que eu vejo o nível de exigência mesmo que a gente vai criando, né, Libério? Eu, como disse aqui, Deus me livre querer ensinar alguém, tantos profissionais de alta performance aí, mas eu era assim. Por isso que eu sempre dou o exemplo. Meu irmão comenta muito, cara, quando você tem uma responsabilidade alta, tipo horário, é Jornal Nacional, vai começar às 8 horas, ou Bom Dia Brasil, é 7h29, a pessoa tem que estar sentada lá. Senão, não, mas é que atrasei, aqui o trânsito, cara, vai virar a cadeira e vai vir o Brasil inteiro ao vivo. Então essa pessoa tem que ter um nível de comprometimento, de responsabilidade, e eu não era essa pessoa. Então hoje até a gente tem uns desafios ali que eu faço com algumas pessoas ali, com o Cassiano e tal, de, cara, vamos se cobrar um ao outro, porque a principal é o acordo com você mesmo, eu acho. Claro. Se eu me propus a chegar no horário, cara, eu tenho que chegar. Claro. Não abro mão disso, né? Porque eu sei que eu sou ruinzinho e eu tenho que melhorar.
Então acho que já vem um pouco de uma virtude que eu gosto muito, que eu tenho que trabalhar sempre, que é a humildade. Você é um cara muito disciplinado, velho. Eu vejo você nas suas redes sociais, assim, você fazendo a coisa de atividade e tudo, é todo dia, metódico e tal. E isso é muito bacana de ver, por quê? Porque você traz isso pro trabalho também. E você vê que faz diferença? Com certeza, eu tenho o primeiro pressuposto da PNL diz que a vida é integral e sistêmica. Então quer dizer que a vida é uma só, cara. Dificilmente se você, tô com um problema familiar, de saúde, você vai trabalhar com todo o entusiasmo possível. E na parte boa é a mesma coisa, né? Eu digo que disciplina, cara, é fazer aquilo que tem que ser feito, independente de você querer ou não. Então ir fazer exercício, chegar no horário, fazer ligações, é diferente de querer fazer isso. Não necessariamente eu queria ligar para 150 pessoas, que era o que eu ligava por sexta-feira, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo para atingir o resultado. Então, quando você tem um porquê, você suporta o como. Pô, e o porquê? Qual que é? Cara, um dos propósitos que eu tenho é dar orgulho para minha família. É muito grande isso. Sempre tive, honrar, primeiro a Deus, sempre, e depois honrar minha família, dar orgulho para as pessoas que eu amo e que me amam, né? E um dos propósitos que eu acho que é muito legal, que a gente vai falar ali sobre rotinas e tal, é você acabar o dia orgulhoso de você mesmo. Então quando eu não chegava atrasado no banco, descabelado e tal, cara, eu não estava orgulhoso de mim mesmo. E o seu dia não era bom, né? Não era. Então assim, isso é o principal. Se o cara chega atrasado e estiver feliz da vida, tudo bem. Mas normalmente não é assim, né? Então acho que o propósito diário é eu dormir à noite orgulhoso do que eu fiz no dia. Isso, cara, primeiro honrando a Deus e depois honrando a minha família, honrando o meu trabalho. Então ser grato. Cara, então isso é um propósito e depois dar orgulho para minha família. Tem outros secundários aí, né? Mas acho que o propósito no final do dia de você estar orgulhoso do que você fez, cara, funciona. Esse é aquele 1% melhor todo dia. Todo dia. Esse 1% melhor é muito legal, que as pessoas às vezes não entendem porque é um pouquinho cada dia. Não adianta no mês eu querer, não, agora eu vou comer 100% saudável, vou fazer 5 dias de academia, aí a pessoa não faz nada e fica frustrada. Não, começa colocando na tua rotina um dia de exercício físico. Começa colocando 3 dias de alimentação saudável. Igual a gente fala bastante até na atividade, por exemplo, pessoas que trabalham na parte de vendas, vendas é técnica, não tem, as pessoas podem falar que é um dom, pode falar que é alguma coisa, eu vou cansar de dizer isso porque conheci tantas pessoas que não tinha perfil nenhum, se você olhasse assim e falasse, deram tão certo por conta de técnica, e todo mundo que é da área fala isso. E o que é mais interessante é que quando você melhora 1% todo dia, é no detalhe do seu funil de vendas. É no detalhe do seu funil de vendas. Por exemplo, quero chegar num resultado. Você não pensa no final já. Eu vou pensar na venda. Não. O processo que vai te levar àquele final. Então, aquele 1% a mais que você faz daquela atividade, ou se você está fazendo 10 entrevistas, 10 abordagens, tem que fazer 11. Talvez essa 11ª é que vai disparar o seu negócio. Sem dúvida. Entender números, né? Exato. Isso é fundamental, né? Quando a gente dá um treinamento e tal, e às vezes durante a rotina a gente é consumido pela rotina, né? Pela correria. Mas eu sempre tive muito em mente números, né? Eu acompanho, sei o número meio que todo mundo, porque, cara, tendo números, você sabe quantos nomes tem que ter para você ligar e fazer o teu funil de vendas, né? E são detalhes, como você falou, a maioria, todo mundo eterno aqui e tal, por que uns têm resultado diferente? São os pequenos detalhes. O basicão todo mundo faz. Quer vir aqui, ligar, apresentar e fechar. Por que temos resultados muito diferentes? São detalhes de hábitos, detalhes de pequenas skills que a pessoa vai criando. Exato. E que mudam toda a diferença do resultado. E acreditar, né, velho? Porque assim, a matemática, ela existe um processo que é uma estatística de períodos. Não é porque aquele dia que você fez 1% a mais que o resultado vai vir. É durante aquela semana que vai vir. Talvez um mês. Talvez no ano que você vai ver essa medição. Aí as pessoas com um processo imediatista falam assim, não, eu não sirvo para isso. Claro que serve. O problema é só que o seu processo para fazer a medição não é de um dia. Sim.
A sua medição é de um Eu ano. costumo falar muito da lei das médias e lei dos grandes números. É. Eu dava aula de matemática, muito tempo atrás. Tem essa também de matemática? Tem essa também. Que A lei das médias, rapaz, a gente fala muito aqui, é o que? Se você marcar lá 30 visitas por semana, você vai fazer 3 propostas por semana, certo? Daí a pessoa fala, cara, eu fiz 5 semanas esse não deu certo, fechei uma, nenhuma, 2. Aí eu falo, mas tem que analisar em grandes números. Na matemática, a lei dos grandes números diz o quê? Que em grandes proporções a estatística se aplica. Exemplo, que eu faço analogia, quando você vai ter um filho, a probabilidade é 50-50, ou menino ou menina. Aí você fala, mas tem um cara que tem 7 filhos ali, só homem, então não se aplica. Aí você vai numa estatística grande. No mundo, 51% mulher, 49% homem. Ou seja, que nem aqui, num ano, se você fizer lá 15 abordagens realizadas, 10 fechamentos realizados, vai acabar saindo. Claro. Então tem que saber lidar com o processo, suportar isso, né? Exato. E esse 1% igual a gente falou. Todo dia um pouquinho melhor. Todo dia um pouquinho. Mas o resultado dele não vai ser no dia. Não. Acreditar no processo, né? Investir no negócio, porque o resultado vem depois, né? É muito engraçado isso, né? A gente perde para nossa própria mente, porque a mente mente, né? Sem dúvida. Então se você tá acreditando ali, beleza, esse 1% vai me resolver agora. Não, cara. Não. Ele vai te resolver daqui um tempo. Na corrida, né? Que você falou que acompanha ali, às vezes, cara, você demora 6 meses para diminuir lá 10 segundos nos teus 10 km. 6 meses treinando e tal, e pra diminuir. O resultado vem muito depois, né? Isso quando não machuca, Mas assim, tem quando a pista não atrapalha. Exato. É um monte de coisa envolvida, né? Aham. Que legal, cara. Tiagão, começando aqui a parte das perguntas aqui, só pra gente trazer um pouco mais a parte teórica, técnica pra galera aqui. Como que você buscava, né, na sua atividade, as oportunidades de negócio? Legal, pergunta até, fiquei pensando um pouco. Eu era muito disciplinado em seguir o processo, né? Até eu costumo dizer, Libera, que quando eu entrei, tinha alguns números ali de 50 semanas consecutivas, convenção internacional, que é algo que eu falei, cara, eu vi as pessoas que atingiam e as que não atingiam. E eu até me programei, eu falei, cara, eu conhecia tantas pessoas desse mercado que não tinham atingido o que eu queria, que era uma convenção internacional, que era consecutividade, etc., que eu falei, cara, deve ser tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eu me preparei tanto, Libério, que eu brinco que até não foi tão difícil. Porque eu estava preparado, cara, para visitar primeiros 2 anos, que é o período de aprendizagem, muito. Sangue e suor mesmo, aprendizado. E eu criava oportunidades, Libério, até tentei fazer, acho que é legal falar, tentei criar mudar o modelo, que é o quê? Porta a porta. Eu fui no MAB aqui, que é um instituto de médico aqui pertinho, eu e um colega meu, que ele me jogava na frente, e vai lá, então, e bati em tipo 25 portas. E falei com 20, até saiu um negocinho lá, na verdade, mas eu vi que não era o caminho certo. O caminho certo, eu consegui falar com um e pegar recomendações dessa pessoa, se ela gostou de mim, se eu conseguir me conectar com ela. Então, criar oportunidades. Tinha um grupo de networking que o pessoal tinha, não tinha vaga na época, eu criei um grupo. Falei, cara, quer saber, bicho? Tenho a virtude da humildade, sei que sou ruim, quero melhorar, eu tenho a virtude da coragem, cara. Coragem é você fazer mesmo com medo, saber do risco e ir lá e enfrentar. Eu criei um grupo, que por acaso foi o maior já lançado em Curitiba. Então, via gente, queria me conectar com pessoas, tomava café, eu gostava de almoçar com pessoas. Assim, cara, vamos almoçar, o cara já era meu cliente, quero almoçar para conhecer um pouquinho mais de você. E acabam surgindo outros negócios. Você fazia simplesmente o quê? Você gerava um ambiente ao seu favor. Exato. Simples assim. Exato. Você fazia tudo o que precisava ser feito para ter pessoas perto de você. E quando falta, né, Libério, às vezes que, tô com falta de prospects, de nomes e tal, a gente tem tantos clientes legais, né, eu conheci tantas pessoas desse mundo aí, muitos médicos, inclusive, que eu virei amigos pessoais, às vezes eu almoçar com a pessoa é um prazer, cara. É um prazer, não é vou lá para pegar nome, não, eu vou almoçar e vou, cara, aprender mais com essa pessoa, vou com o espírito aprendiz e muitas vezes, sem você pedir, vem oportunidades de negócio. Pô, minha esposa ainda não tem seguro e tal, tem tal pessoa que eu conheci, surgindo e conversando, tendo um interesse genuíno na pessoa. Exato. Ela acabava me recomendando e saindo negócio de maneira meio que espontânea. Exatamente. Interesse genuíno, cara. Se você faz o que a pessoa, o melhor para a pessoa, ela vai retribuir para você. Sem dúvida. É fato. Não adianta a gente querer achar que só a gente vai ganhar, ou só a gente que quer ganhar, né, que deve ganhar. Não, se você cuida da pessoa realmente, independente de qualquer lugar, tá? Esses dias eu estava prestando atenção, os maiores líderes e também executivos profissionais são as pessoas que não diferem status.
Se a pessoa ela tem, se ela é faxineira ou é algum outro tipo de serviço que não para outras pessoas que não é legal, não é visível, não é bonito, ela trata como se fosse um diretor de uma empresa. Sem dúvida. E eu acho que você falou desse sistema, eu gosto de trabalhar no sistema ganha-ganha, que é raro no mundo hoje, eu diria. Porque normalmente o vendedor ele é mal visto porque ele quer arrancar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisinha, até no Brasil ele é mal visto, né, a profissão vendedor. Sendo que não, cara, quando você acredita e confia, o sistema ganha-ganha. Para eu ganhar, você não tem que perder. E que infelizmente, muitas pessoas trabalham dessa maneira. Não, cara, eu vou ganhar porque eu vou vender meu produto e você precisa desse produto. Eu também tenho, cara. Então é um sistema que funciona muito. A reciprocidade, que eu digo no banco, vulgarizou um pouco essa palavra. Mas eu aprendi isso com você, tá? Vulgarizou. Eu usei esses dias. Eu tava dando o PBI, aí eu falei a reciprocidade, e muita gente riu. No banco, vulgarizou a palavra. Talvez seja a palavra mais interessantíssima, assim, porque você fazer... O Napoleon Hill fala que qualquer relação é igual a uma conta corrente. Você não pode só sacar. É que nem eu venho aqui, eu só peço coisa. Cara, você tá no cheque especial, Thiago. Desculpa, cara, mas você não me oferece nada. Então é a tal da reciprocidade, e de maneira genuína. Sim. Ela vem e volta e o mundo funciona assim, né? Que legal, cara. Trazendo aqui mais uma parte teórica aqui pra gente passar pro pessoal. Eu gosto de fazer essa pergunta assim, porque nós ficamos um tempo ali na parte do front, né, que é a parte da venda mesmo, e pegamos... Eu gosto, hein? Hoje eu tô indo pra Itajaí pro front. Claro, isso é bom demais, cara. Isso aí é onde a gente mostra o que a gente tá fazendo, com quem que a gente treinou, né, e ver se ainda tá bom de trocação ainda, né? E eu acho muito bacana porque quando a gente faz muita atividade, a gente sempre tem uma técnica ou várias técnicas que a gente usa para fazer o nosso negócio dar certo, né? E cada um se apega em uma. É normal, porque você tem uma facilidade um pouco maior. É interessante usar todas. Eu sempre falo no nosso treinamento que cada técnica que você usa te direciona para um mercado. Então, se você fica só em uma técnica, você só vai ficar naquele mercado. Então, isso é muito peculiar, né? Então, tem pessoas que querem trabalhar abrangente, né, com um monte de gente, e outras que querem ser mais nichados. Mas o que você usava, Thiagão, de técnica ali? O pessoal falou, o Thiago é polêmico, a mãe queria uma polêmica e tal. Eu falei, não, os livros, não quero causar polêmica não. Mas é uma não, no final a gente polêmica. faz. Mini polêmica, não, que o quê? Eu acho que para passar também uma dica, né, de, talvez a que eu mais usava, especificar no mercado que você falou, uma analogia, eu trabalhava muito com médicos, então fazer analogia de médicos, exemplos de médicos e a concordância tácita, que era desde o começo da reunião você trazer vários sims do cliente, né? Faz sentido e tal, isso vai programando, neurolinguisticamente falando, a mente dele e você também sente ele, mas essa seria a concordância tácita técnica. Acho que acima disso, Libério, vem a conexão com o cliente. Cara, sem dúvida isso, quando você conecta, quando você tem interesse genuíno, e até quando a pessoa tem princípios e valores parecidos com os seus. Tem uns que, cara, não bate a conversa e tal. Então, quando você cria uma conexão com o cliente, cara, ele tá acima da técnica, eu diria, que vende a transparência. Eu pensei que a gente ia naquela sala ali, eu falei, quantas vezes naquela sala ali, a gente, cara, sem técnica, de transparência, ou não, vamos pensar. Cara, vamos comer um bolinho, tomar um café, vamos pensar junto. Vamos me colocar no teu lugar. O que é a parte financeira? É a parte de custo-benefício? E então, quando a pessoa se conectou com você, cara, fica fácil. Aí entra a lei das médias. Fala, pô, vai ser fácil? Não. A gente visita 30 para fechar 3, então quer dizer que 27 a gente não vai ter essa conexão. Depois, for passar do tempo, 1, 2, no meu terceiro ano, mudam os números, né? Sim. Você já consegue na primeira visita saber como é que vai. Então acho que a técnica seria a concordância tácita, mas acima disso, entender a lei das médias, que não é todo mundo que você vai agradar, mas ao longo do tempo você começa a ter, entender um pouquinho das pessoas, né? Sim. Você estuda muito enneagrama e tal, saber que cada pessoa age de uma maneira, e quando você cria uma conexão verdadeira, e a pessoa sente que você quer fazer uma coisa boa pra ela, cara, tá feita a venda. E quando você se conhece na parte comercial, você sendo um especialista nisso, você que decide. Sim. A escolha é sua. Sim. Você escolhe até o cliente. Claro. É muito engraçado, porque assim, se você não gera aquela conexão, às vezes, você não vai fazer aquele máximo para esse cliente virar o seu cliente. Sim. Mas se você tem aquela conexão, você faz questão, você fala, cara, eu quero o Thiagão na minha carteira de clientes. Porque eu acho que
a gente vai ter uma troca muito boa. Com certeza. A gente vai conseguir aprender junto, eu vou levar coisas boas para ele vai trazer coisas boas para mim, a gente vai virar amigo. Pô, isso é legal da área comercial. Muito. E você decide. Sim, eu falo, não vou ser hipócrita de falar, o cara tem tal princípio, eu não faço. Não, mas eu não insistia muito. E quando eu vi que a pessoa trabalha no sistema ganha-ganha, que é o que eu gosto, uma pessoa do bem e tal, com valores e princípios parecidos com os meus, pô, fazia muita questão, ia atrás e tal. Quando era uma pessoa já que não batia tanto com os meus valores, se ela quisesse fazer, eu fazia, óbvio. Mas não fazia questão, como você falou, não corria tanto atrás. Por isso que eu fiquei amigo de muitos clientes. Hoje, talvez, a minha grande base de amigos, assim, conhecidos e colegas próximos, são clientes, porque tem valores que eu gosto. Eu gosto de almoçar com os caras, eu gosto de ligar no aniversário. Legal, né? Você escolhe o cliente, você falou umas vezes isso e faz todo sentido. É porque, assim, querendo ou não, a gente trabalha com um nicho, o nosso produto, ele é a base do mercado financeiro. Se as pessoas não entenderem isso, elas vão ter muito problema ainda, né, financeiramente. Por quê? Porque é onde a gente consegue ter o alicerce de uma família, de uma empresa, na base financeira. É o que vai cuidar de tudo isso, é o que vai garantir as próximas etapas, né? Os investimentos, os patrimônios, é o nosso serviço. E esse nosso serviço, ele tem que ser muito bem aceito pelo cliente. E como a gente vai ter essa relação com ele pro resto da vida, tem que ter essa conexão também. Sem dúvida. Porque, querendo ou não, a gente vai cuidar da parte mais importante da pessoa, que é ela mesma, né? Ou a família dela. Sim. Imagina e ter uma parceria junto ainda. Você conseguir, ao longo da vida, ter esse tipo de relacionamento. É sensacional. Acho que é a oportunidade que a gente tem na área comercial, né? É sensacional. De fazer amigos e influenciar pessoas, né? Citando o livro aí, que é o mantra do nosso negócio, mas realmente... O que eu falo sempre? Que nossa atividade é tão bacana que a gente ganha dinheiro para fazer amigo. Exatamente. A gente ganha dinheiro para fazer amigo. É muito top, cara. Tiagão, agora vamos lá. Como que você faz para organizar o seu negócio, assim? A sua forma de pensar, o seu jeito de fazer? Conta pra gente aí. Cara, é muito interessante essa pergunta e eu entro um pouco na área de mentoria, né? Que depois que eu entrei nesse mundo mais de alta performance, eu invisto e faço e aprendo com pessoas que eu vejo que são melhores que eu, né? Tem uma academia que eu participo, que eu pago, que fala sobre organização, de tempo, inclusive, né? Que a gente tem, que é muito importante. Eu vejo a maioria, quando eu vou falar pra você, Rodrigo, eu tô corrido, é uma desculpa que eu tô dando pra você. Uhum. Cara, a única coisa democrática do mundo é o tempo. Sim. Eu, você e o Donald Trump dos Estados Unidos tem umas 24 horas. Uhum. Ele faz a corridinha dele de manhã, ele responde o WhatsApp e tal. Então sempre que eu tô corrido, eu tô me deixando consumir pela rotina e pelas coisas triviais. Porque a gente sempre tem que classificar urgentes, importantes, triviais. E às vezes quando eu deixo as importantes virarem urgentes, eu fico apagando fogo. E eu não tenho organização. Então eu costumo colocar numa agenda bem definida. No passado que eu comecei a usar a agenda Google, antigamente era papel. Mas assim, eu tenho um horário para resolver pendências burocráticas, tenho um horário para resolver coisas chatinhas. Sabe, quando você está na agenda, fica tudo tranquilo, até as coisas pessoais. Porque normalmente você chega aqui e vai ter um monte de demanda. Se você não priorizar, cara, eu vou fazer as importantes para elas não se transformarem em urgentes, e aquela questão de foco, disciplina, né? Porque eu mesmo, perco um tempão danado em redes sociais, em coisas que não me agregam em absolutamente nada. Tô vendo, quando você vê, você tá vendo um vídeo de um cavalo lá fazendo isso. E acontece com todo mundo, né? Então, às vezes, eu me pego muito de... Meu irmão, que é um cara que dá aula sobre isso, produtividade, cara, ele tem o método Pomodoro, tipo no ABFone aqui, ligações para os clientes. Às vezes é melhor você fazer 40 minutos focado, sem olhar para o lado e ficar 20 descansando, do que fazer uma ligação, conversar, tomar um café, ouvir uma música, deixar o WhatsApp aberto. Então o Pomodoro é aquele que você fica em estado de flow, que é, cara, eu tô 100% focado nisso e tal, e vou fazer 30 ligações, por exemplo. Isso funciona, e daí eu posso ficar 20 minutos curtindo uma música e tal, que ela vai funcionar muito melhor do que você ficar 5 horas fazendo e tomando um café e tal. É o hiperfoco, né? Na hora que você vai ali, você consegue gerar muito mais valor porque você está concentrado. Sim. E vivendo aquilo da maneira mais
pura possível, Sim. sem nenhuma distração. Então, é a organização da agenda que eu acho o principal, né, Rodrigo? De consultor. Cara, sexta-feira eu, por exemplo, ficava a sexta toda ligando. Normalmente até 7, 8, 8 e meia, que era um horário bom de pegar médicos ali. E daí tava organizada a agenda, abotoada, amarrotada de tanto cliente. Aí, cara, vai rodar, você fica até com a cabeça mais tranquila. Mas eu me preparava já quinta-feira, mentalmente, como é que vai ser, para eu ligar. Aí segunda-feira, depois da reunião, fazia um complemento de agenda. Segunda e terça, em média, 12, 13 visitas, segundas visitas, para fechar minha semana. Quarta e quinta, mais 12 ou 13 visitas iniciais. E daí roda. E é engraçado, assim, você falando da questão de organização, eu li e entendi que existem prioridades, né? Por exemplo, se você tem uma atividade onde você gera muito resultado, que é aquela atividade A, que só depende de você, cara, aquilo ali você não delega para ninguém. Aquilo ali você resolve. É a única coisa que só depende de você. Tem a atividade B, que você, lógico, depende de você, mas não tanto, né? Você pode delegar ou você pode passar para um outro momento. Aquilo ali você consegue administrar. E a C, quando não depende nada de você, aquilo ali tem que ser realmente outras pessoas resolvendo aqueles processos, né? Por quê? Porque ele te dá liberdade para você focar no que é o seu melhor. Sim. É o que você vai gerar muito resultado. E as pessoas às vezes falam assim, não, tem que fazer de tudo. Não, cara, talvez você faça diferente. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de ter a minha cabeça livre, disponível para fazer o meu resultado no que eu sou bom 100%. Nas outras coisas que eu não sou bom, por exemplo, cuidar de alguma coisa, levar um carro para arrumar, cara, eu prefiro organizar para desenvolver alguém para fazer isso ou pagar por isso. Exato. Porque eu foco no que eu sou bom. Você me falando, eu lembrei, é um empreendedor, né, de primeira viagem, né, eu lembro que eu, no começo, fiz um cliente, vou entregar um presente pro cliente. Eu pegava o carro, atravessava 1 hora de carro para deixar na portaria. Sendo que minha hora valia mais do que isso. Eu podia estar visitando 2, 3 clientes, então com o tempo que você vai pegando isso, né? E o que é, qual que é a atividade principal? Está na frente do cliente. Então eu contratei um motoboy, que até hoje é amigo meu e tal, que ele levava. Quando era só deixar, obviamente, né? Coisas que a gente está aprendendo com o processo, né? Mas isso que você falou faz todo sentido na questão do tarefas importantes. Sim. Eu não posso deixar transformar em urgente, e o que é trivial eu tenho que delegar. É um defeito meu bem grande, difícil delegar. Que a palavra delegar já pressupõe que você vai passar para alguém que não vai fazer tão bem quanto você, mas que não está nas suas prioridades. Então você tem que entender isso. Eu dificilmente, às vezes eu perco muito tempo fazendo coisinhas que são burocráticas, mas que a gente sabe fazer já. Então é um defeito meu, que eu tenho que aprender a delegar mais coisas que não são tão importantes. Só que você só passa para o próximo estágio quando você tem essa capacidade de, vamos falar de delegar, vamos abrir mão daquela atividade. Sim, sim. Para outra pessoa se desenvolver. Exato. Porque É o egoísmo de você não ter... A outra pessoa que vai pegar essa oportunidade, ela vai se desenvolver porque é o momento dela. E isso é muito bacana, cara. Isso eu acho sensacional. Cara, que top, hein? Muita coisa, né? Fala que é uma matraca, velho. Não, curti, muito bom. Vamos lá agora para a pergunta. Essa pergunta aqui, cara, pra mim, eu acho ela sensacional. E vou falar sempre, tá? E eu vou comentar toda hora no meu momento de fazer ela, porque foi uma das coisas que eu senti quando eu comecei, né? E se tivesse algumas pessoas falando determinados pontos que a gente já apresentou aqui nos outros episódios, cara, acho que teria sido muito mais fácil. Que é o quê? O que você falaria para quem que tá começando nessa atividade? Pergunta chave, né? E é muito legal de ouvir. E eu fiquei pensando em várias coisas para falar. Tudo que a gente falou aqui faz todo sentido, né? Mas eu falaria, foque naquilo que você quer e ouça as pessoas que você quer, no resultado que tem o resultado que você quer atingir. Foi muito o que eu fiz. Eu tenho muitos amigos de outras empresas e tal, que eu mantenho contato e eu focava em tal pessoa. Cara, o que você está fazendo para alcançar tal resultado? Quando a gente vai para uma conversa, Libério, que nem aqui, por exemplo, eu vejo que eu tenho muita dificuldade, as pessoas têm dificuldade de entender se nessa conversa você é professor, se é par ou se é aprendiz. Então, muitas vezes eu vou conversar com algum consultor, por exemplo, que me pedir, e quando eu vejo ela está me dando dica. Ou tá sendo par, vamos dizer. Como se fosse, talvez hoje aqui esteja como par. Mas quando eu entro na tua sala para pedir
uma dica, eu tenho que estar com o espírito de aprendiz. Tem que estar ouvindo, que eu falei da mentoria. Que a mentoria você pagar pra... Cara, você tem que confiar nessa pessoa, porque essa pessoa tem o resultado que você quer. E você fica quietinho e ouve. Que é uma lição de humildade, né? Que eu sou falastrão e tal, quando eu via, eu tava... Cara, fica quietinho, Thiago. Ouça o que aquela pessoa tá falando. Porque às vezes as pessoas... E focar nisso, né? Porque a média sempre, dos grandes números, a média vai ficar para baixo do resultado que se espera. Por questão de disciplina, por questão de execução, etc. Então foque numa pessoa, por exemplo, e veja o que essa pessoa está fazendo. E não ouça o restante. Porque às vezes você entra por uma vibe de reclamação, de problemas que todo mundo tem, faz parte da vida, mas isso afeta o teu estado. Você não estando no estado de prosperidade, um estado feliz, um estado entusiasmado, que é a palavra número 1 em vendas, dificilmente sai negócio, né? Então, e quando você faz um mastermind, que está nas 17 leis do triunfo, ou seja, pegar 3 ou 4 pessoas, galera, vamos evoluir junto? Vamos nós, sei lá, nós 4 aqui, fazer um clube de leitura, um clube de evolução, fazer um curso, visitar mais pessoas, viajar para conhecer pessoas, sabe? Criar coisas, quando você está em conjunto com mais pessoas. Napoleon Hill fala que tem muito mais chance de dar certo. Mas eu digo assim, às vezes você sozinho, Deus acima de tudo, é possível também. Você acreditar naquilo que você tem, né? Você falou de confiança. Eu digo que primeiro você tem que ter confiança em você, na empresa e no produto. Se tiver inabalável essa tua crença, cara, é muito difícil dar errado. Quando tá dando errado, você vê que ou a pessoa não tá confiando nela, ou na empresa ou no produto. Quando você tem essa confiança muito firme e acredita com todas as células do teu corpo, cara, é muito difícil dar errado. Legal, muito top. E você acredita também que eu tô falando muito nisso, estou escutando muito e estudando muito isso, que é a parte de ambiente. Para uma pessoa que está começando, cara, o ambiente positivo, ela faz toda a diferença, né? Total diferença. E eu até na nossa galera ali, eu faço um clube do livro e tal, pra gente estar se sentindo bem. Quando você entra e todos, né, nesse ramo assim, uma empresa parece o Lobo de Wall Street, né? Você entra uma segunda-feira, reunião, no começo sempre é muito agradável, depois a pessoa às vezes se cansa um pouco daquele ambiente e tal. Então, quanto mais, né, os gestores aí tentam fazer sempre ter ambientes mais acolhedores, cara, sem dúvida, a pessoa se sentindo bem onde tá, né? Eu sempre tô no escritório, aqui escritório bonito e tá muito legal, sempre tô querendo ver formas ali. Tem um chazinho agora, que toma, bolachinha. Eu brinco porque você se sentindo bem no ambiente ajuda pra caramba, porque o nosso negócio é difícil. É um negócio que é sozinho. Normalmente você tá no carro lá, você tomou 10, ou eu batendo em porta, tomei 24 nãos. No olho a olho, cara a cara. Não chega nem perto aqui. É difícil. Aí você volta para um ambiente acolhedor, que tem pessoas que gostam de você, que te entendem e que estão com uma vibe positiva, isso ajuda pra caramba. Você volta, você muda seu estado físico, né? Exato. Total. E isso é muito engraçado, cara, porque a gente não precisa nem estar conversando, tá? Com um lugar, se a gente chegar num lugar onde o ambiente não é favorável, não é positivo, se a gente tiver uma distância de uma pessoa que está nesse momento, 7 metros, a gente já consegue contaminar. Com certeza. É bizarro isso. É pouca gente que tem um processo de blindagem ali que limpa rápido aquele estado negativo. Então, assim, galera, se eu tenho para complementar aqui com o Thiago, quando uma pessoa está começando nessa atividade, existe uma pessoa muito positiva nesse negócio, que é quem está treinando essa pessoa. E eu vejo assim, agradeço minha equipe, os protagonistas, a galera tá ali, mas eu aprendo semanalmente com essa galera, porque chega na segunda ou na sexta que a gente tem uma atividade ali, cara, a gente conversa, a gente vê que às vezes um tá com energia, se a energia do ambiente tá boa, vamos supor que dos 10 ali, um tá com energia ruim, aconteceu alguma coisa pessoal, os outros 9, a gente se ajudando e passando uma energia positiva também ajuda. Mas realmente, se você vai no ambiente, cara, a pessoa tá com aquela vibe negativa e tal, cara, vai contaminar. Então, às vezes, tem momentos que se você não puder ajudar essa pessoa, tem que sair pro lado. Para não ser, né, a famosa laranja podre, né, que antigamente eu pensava, não, tem que ser os 5 melhores pessoas, só andar com um cara top. Legal, você vai aprender, mas hoje eu tô cada vez mais, também você pode ajudar as pessoas. Claro. Tem que, né, inclusive é dever, né, você aprendeu, tem que ajudar. Quem Então, divide não explica. Exato. Acho que tem. quando você consegue pegar essa pessoa e entender os problemas dela e ajudar, é melhor ainda. Só que aí você tem que ter uma noção, aí eu acredito muito nisso,
se você tá apto a não ser contaminado. Sim. Aí que é o detalhe. Difícil, né? Aí que é o detalhe, porque às vezes a gente fala que a gente tá bem positivo, que a gente tá realmente energizado e a gente não vai ser contaminado, aí a gente quebra a cara. Sim. Ao invés da gente ajudar, a gente entra no mesmo balde. Exato. Então assim, você tem que entender que você é o termômetro para ajudar ou para atrapalhar. Com certeza. Para mim é um grande desafio, né? Como gestor é assim, né? Porque a gente passa, querendo ou não, para todos os parceiros nossos, né? E tem semanas que tá bem, tem dias que não tá bem, que eu costumo às vezes não falar tanto, porque eu sei que eu vou contaminar a tua pessoa, já não troco tanta ideia porque eu não tô num dia bom. Então a gente se entender e saber, isso é um grande desafio. Se eu ouvir a pessoa, legal, eu vou te ajudar nisso, mas a minha vibe vai continuar positiva. E ainda mais para quem tá num processo, quem tá naquele momento que é a posição é a instrução, né? Sim. Imagina, você tem que ter uma noção muito grande do que você tá fazendo ali. Porque você pode pegar uma pessoa boa e prejudicar ela. Sim. Ou você pode pegar uma pessoa que não tá em um processo de aprendizagem e potencializar ela pra caramba. Então isso vai muito de quem tá nesse papel. Por isso que assim, a gente tem que, todo mundo, tá? É buscar se especializar, buscar tentar melhorar todo dia e mudar a vida de alguém. Sim. Né? É essa que é a oportunidade do nosso negócio. Fora a parte financeira, né? Exato, exato. E Madre Teresa Calcutá, que falou cheio das frases, né? Mas assim, quando você enxuga... Eu vou falar com você, porque você traz esses negócios Quando assim. você enxuga uma enciclopédia. Quando você enxuga a lágrima de alguém, você esquece de chorar. Então, assim, ajudar as pessoas, eu acho que, cara, talvez seja a forma, o pessoal fala, mais egoísta que tem. Porque às vezes é muito melhor pra você do que pra pessoa, cara. Você ajudar, pô, sentei ali, conversei com uma pessoa e ela desabafou. Pô, a pessoa vai ficar grata e você vai se sentir bem por ter ajudado. Então é um sistema de troca ganha-ganha, que é muito legal. E a gente tem que estar bem pra isso. Legal. Top demais, cara. Muito bom. Galerinha, abrindo aqui agora pra vocês, Posso deixar Claro. Queria deixar antes de abrir as perguntas aí, uma definição de conceito mesmo que eu acho super legal, cara, que eu volto e meia passo, que é a diferença entre sucesso e felicidade. Normalmente a gente fica sempre pensando, quando eu atingir, eu vou ser feliz. Quando eu atingir 1000 clientes, eu vou ser feliz. Quando eu atingir 1 milhão, eu vou ser feliz. E daí quando a gente chega lá, você vê que tá faltando alguma outra coisa, né? Então, eu costumo dizer, e Larry Ribeiro que fala isso, que sucesso é alcançar o que você quer. E felicidade é querer o que você alcançou. Parece um jogo de palavras, não é? Ou seja, para você ser feliz, você não precisa alcançar mais nada. É só você querer e ser grato pelo que você já tem. Top. Bom demais. Que isso, hein? Uma frasezinha de impacto no final. Galera, quem vai começar aí? Das perguntas aqui pro fenômeno Prokopiak. O nome é diferente, né? Prokopiak é ucraniano, a descendência, rapaz. No início é difícil falar seu nome. Difícil. Depois que pega uma vez, depois que vai pega, embora. embala e tudo. Tem até a equipe já vem já... Protagonistas, pelo nome, né? Protagonistas. É o mesmo começo, né, rapaz? Legal. Orna. E aí, quem vai começar aí, galera? Fica à vontade, filho. Aquele ali tá com o cara que vai perguntar. Não, vamos lá então. Manda bala. Eu não vou perguntar, na realidade, só abrir o áudio para agradecer profundamente o Thiago, porque em nome da equipe ele muda as coisas. Top demais. Obrigado, Luizão. Tamo junto, cara. Quem vai? Eu vou. Prokopiak, seguinte, né? Conheço aí você não há muito tempo, né? A gente se encontrou aí nesse ano aqui na operação, mas uma coisa assim que eu acho que é bem genuína, né? Tanto da minha parte quanto de outras da nossa própria equipe, é a imagem, né? De uma pessoa que tem credibilidade, que é o que você passa, um cara do bem, né? É bom estar com você. E eu queria saber aí a fórmula desse bom humor, alegria diária, né? Que contagia sempre, né? Todas as vezes que a gente se fala é sempre muito bacana. Conta aí um pouquinho o que você faz para ser esse cara do bem diariamente. Eu nunca vi, por exemplo, você mal-humorado aqui, ou com uma cara, né, feia, ou tipo, nossa, meu Deus, tô preocupado. Parece que você tá sempre tudo good vibes. Então conta aí pra nós que eu quero esse segredo também.
Obrigado, Mari. Referência do nosso negócio aí, né? Então, fico muito feliz pelo elogio e aceito de bom grado. Cara, sem dúvida, Mari, eu diria que é Deus. Deus acima de tudo e conhecer, estudar sobre isso, né? Eu vejo que eu sempre fui acelerado, meio ansioso e tal, e quanto mais eu estudo a Bíblia e tudo, os meus ali estudam, gostam muito disso. Tô quase fazendo um estudo bíblico ali, rapaz. Mas é top. É muito legal, assim, porque isso me acalma. E quando você vê, você estuda o Evangelho, você vê que, cara, se você tá ansioso é porque você não tá aplicando isso. E tá com pessoas boas, querer ser melhor todo dia, né? Assim, quando você fala que eu sou humilde, eu já não sou. Então, assim, querer desenvolver essa virtude de humildade, que realmente, cara, eu sou ruim. Eu acho muito legal, só pegando o gancho, o Thiago é super sincero, velho. Ele parece eu, só que de uma maneira extrovertida. Então, assim, de você saber, cara, não sou nada, eu tenho que aprender aqui e tal. E tá com pessoas da mesma vibe, né, Mari? Eu acho que, sendo obrigado pelo elogio, mas às vezes tô com meio que cara de bunda ali porque aconteceu uma coisa ou outra. Então a galera mesmo ajuda, né? E pegando o gancho do livro, né, do Frank Bettger, do Fracasso, Sucesso em Vendas, lição número 1, que é entusiasmo. Puta, venda, e eu também sempre estou vendendo. Se você não tiver entusiasmo, pode encerrar por aí. Não adianta nem fazer visita. Então, e como é que faz para ter entusiasmo não tendo? Ele coloca no livro. Force-se a ter entusiasmo. Então, às vezes, você mudar o teu estado, são duas coisas apenas. Ou o físico, que você ouve uma música, toma um banho gelado, pensa em alguma coisa positiva. Ou o mental também, de você refletir, lembrar de coisas boas e tal, para você mudar. Porque se você pensa as melhores coisas que você já fez na vida, quando você conheceu o teu digníssimo noivo aqui, por exemplo, cara, tava num estado muito bom. Então, às vezes, quando chega uma vibe ruim, cara, lembra o momento que você conheceu ele, o que ele te pediu em namoro, etc. São pequenos detalhes neurolinguísticos aí que vão fazer a tua mente ficar positiva e as coisas acontecem, as coisas boas, quando você está no estado positivo. Dificilmente, um dia que você estava com cara de bunda, como eu digo, vai acontecer alguma coisa positiva. É difícil, mas eu digo, primeiro Deus e quem acredita, estude, medite sobre isso e depois está com pessoas boas, como você falou, aí a gente está numa união, numa mastermind, como eu falei, assim, é muito legal, quando são pessoas com a mesma vibe. Cara, eu quero crescer, eu vou abrir mão de tal coisa, então é super legal e que agradeço muito a equipe e a agência aí, porque é mais ou menos isso. Pô, top demais. Muito bom. Obrigada, adorei. Entusiasmo estar com a galera da mesma vibe que você. E quando você não estiver na vibe, lembrar de momentos bons em que a sua vibe era boa. Exato. Excelente, obrigada. Até anotei. Top. Obrigado a você, Mari. Quem mais? Opa, e Deus também, né? Desculpa. Faltou o principal, Bom dia, Thiago. Opa! A nossa amiga Amanda. Primeiro quero te parabenizar pela tua trajetória, é sempre bom escutar um pouquinho de você. Obrigado. E assim, Thiago, eu não te conheci como consultor, mas os teus resultados mostram, né, o teu bom desempenho. Eu conheço você agora como gestor. Concordo muito com o que você falou no início, que a vida financeira pode sim mudar nessa atividade, mas se isso não aconteceu ainda, a vida pessoal, profissional, ela vai ter desenvolvimento amplificado nessa atividade, ou seja, muito maior do que qualquer outra. E eu vejo o teu desenvolvimento como gestor de perto, né? E eu queria que você dissesse para nós quais pilares aí que norteiam a tua atividade como gestor. Pô, legal. Então, muito obrigado, Amanda, pela pergunta. Fico muito feliz pelo elogio aí. Se eu for resumir aí um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? Os pilares que eu costumo trazer para a parte de liderança, acho que é liderar pelo exemplo. Então, tudo que eu procuro falar, eu faço. Apesar de acreditar que não faço tudo, eu tenho que melhorar, eu tento dar o exemplo. Saber que eu não sou melhor do que ele só porque eu estou na posição de liderança, né? E sim a gente poder trocar experiência junto, ouvir sugestão de todos eles, né? Na sexta-feira a gente faz uma atividade muito legal ali em que a gente se suporta, né? Na questão de dar suporte um para o outro mesmo, porque o nosso negócio é muito sozinho, né? Então é no carro, 5, 7, 10 visitas no dia, às vezes 10 nãos no dia. Então esse ambiente, como o Libério falou algumas vezes aqui, é muito importante e eu valorizo muito. Então a gente trocar experiências, né? Que eu acho que fica mais gostoso de trabalhar, a gente tem mais entusiasmo. E esse ambiente de agência, de unidade eu procuro fazer e de agência também. Então acho que são esses os pilares aí, baseados no que a gente falou.
Então agradeço, aproveito e libero a oportunidade, de novo, parabéns pelo podcast, agradeço toda a minha unidade e protagonistas, fico muito feliz de estar aqui e sem dúvida nenhuma fico mais entusiasmado quando vem alguém, né? Como veio o Mike, como certeza que o Libero vai chamar outros consultores aí, eu fico com um tesão imenso de vê-los aqui, podendo representar a unidade, fico muito feliz por todos eles, não tem preço, né? Não tem preço a gente ver o sucesso dos outros e como se estivesse acontecendo com a gente, né? Que é isso. basicamente isso aí, Libero. Tiagão, obrigado, cara. Valeu demais. Valeu, pessoal. Eu agradeço aí, rapidinho, aproveitar, né, porque estou na televisão. Agradecer minha mãe, meu irmão, minha irmã, minhas sobrinhas. Amo todos vocês, vocês são o grande motivo de eu estar aqui, com certeza. Deus, família, trabalho, são os pilares que eu sigo muito. E agradecer a todos os protagonistas aí, obrigado. O resultado que eu tenho aqui hoje é de vocês. E obrigado, Libério, também pelo acolhimento na agência aí. Tamo junto. Obrigado demais. Valeu. Tiagão, valeu pela oportunidade de estar trocando essa experiência aqui, cara. Você sabe que você é um cara que me faz desenvolver todo dia, porque isso é importante pro nosso negócio, né? Você é uma pessoa que me exige bastante coisa. Então isso é muito bom, porque me tira da zona de conforto, e quando me tira da zona de conforto, eu tô aprendendo, né? Trabalhar com pessoas com esse nível é muito bom. Então eu agradeço pela oportunidade também, né? A gente tá fazendo essa troca aqui, tá fazendo um negócio junto. Isso é o que faz a gente acordar todo dia, né, e trazer o melhor para as pessoas que trabalham com a gente. E galera, sigam, compartilha, leva isso para as outras pessoas, divulga o podcast que está fazendo a diferença para um monte de gente, né? É muito importante todo mundo participar e a gente está aqui para se desenvolver e trazer o melhor um para o outro. Então, tamo junto, boa semana a todos. Até mais. Valeu, Tiagão. Um abraço. É nóis. Valeu. Valeu.